Fala, gigante! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje eu estou aqui para compartilhar contigo as 5 objeções mais comuns que a gente vai enfrentar dentro do agronegócio. E eu estou te falando isso porque eu já passei por isso, foram mais de 15 anos abrindo porteira por aí, tomando muito não de cliente, e eu isolei muitas objeções com o passar do tempo, mas essas 5 aqui são as campeãs, elas batem recorde. Eu imagino que você tem enfrentado isso todos os dias, e o meu grande objetivo é te ajudar a entender por que essas objeções acontecem, e depois, é claro, te dar um direcionamento do que você pode fazer para conseguir resolver cada uma dessas objeções. A primeira dessas objeções é o preço, né? Normalmente o cliente reclama do preço ou ele compara o seu preço com alguma outra solução por uma razão muito simples. A gente sabe que está cada vez mais desafiador você produzir, está cada vez mais desafiador você ter lucro. E ao final da safra, uma das coisas que o produtor vai buscar sempre é ter resultado, é ter lucratividade. Normalmente o cara traz a objeção do preço porque ele acredita que se ele comprar mais barato, ele vai ter mais economia. E a gente sabe muito bem que nem todo aquilo que custa barato realmente vai trazer o resultado que ele está buscando. Por isso é importante que nesse caso você consiga de fato entender quais são as razões pelas quais ele acredita que o preço realmente está impedindo ele fechar esse negócio. Quando você tem esse entendimento, fica muito mais fácil de você dar o direcionamento para essa conversa de forma assertiva e ainda você conseguir agregar valor ao longo dessa negociação. Porque se hoje o teu preço é um dos fatores que ele está levando em consideração, você precisa pensar assim: ele está achando caro, e ele está achando caro em relação ao quê? Ele está comparando com alguma coisa? E aí a gente vai para a segunda objeção, que talvez possa ser sim a concorrência. Então a concorrência, sem dúvida nenhuma, é sim um dos grandes desafios, é uma objeção que a gente enfrenta no nosso dia a dia de vendas. A gente sabe que com a quantidade de ofertas, com a quantidade de marcas, com a quantidade de fornecedores para produtos muito parecidos, muitas vezes o cliente fica confuso, né? Ele não sabe realmente se ele deveria comprar da marca A, da marca B, da marca C. E aí é justamente onde você precisa sim ajudar ele a entender quais são os diferenciais competitivos que existem na tua marca, quais são os benefícios que você consegue entregar que daqui a pouco essa sua concorrência não consegue entregar. É realmente você, ao longo de todos os momentos que você tem a oportunidade de conversar com o teu cliente e conseguindo agregar valor para ele, também a tua marca, também o teu produto, também o teu serviço. A terceira objeção que provavelmente você encontra aí com o teu cliente é ele dizendo para você que ele não tem interesse. Normalmente eu atribuo esse não ter interesse a uma resistência à mudança. Então é importante que você tenha essa consciência, porque com tantas ofertas, como a gente mesmo já conversou aqui, você precisa pensar assim: primeira coisa, um dos setores, um dos segmentos mais conservadores que a gente pode encontrar hoje é justamente o agronegócio. Então, normalmente o produtor ele tem uma certa dificuldade, ele pode ter uma certa dificuldade em lidar com novas tecnologias, com novas formas de trabalho, com diferentes maneiras de fazer aquilo que ele já está fazendo há muitos anos. Então, o que é importante você fazer ao longo das tuas conversas? Começar a mostrar evidências, começar a falar sobre casos de sucesso, começar a falar sobre a sua experiência, começar a falar sobre resultados, experiências que você teve já atendendo outros clientes assim como ele. Porque ao longo da sua conversa, quando você está fazendo a sua abordagem, quando você está fazendo o seu diagnóstico, quando você está apresentando a sua solução, você está programando ele de forma a pensar lá no final, quando você chamar ele para uma tomada de decisão, que aquilo que ele está passando, que aquela mudança nova que ele vai fazer, que aquele risco, que aquele receio que ele tem é algo comum, que outras pessoas já passaram por aquilo, mas está tudo certo. Ainda assim, ele tem a possibilidade de conseguir ter mais resultados fazendo pequenas mudanças. E normalmente você tem que pensar assim, uma coisa muito simples, tá? Isso é neurociência daí. Tem que pensar assim, ó, que a gente sempre vai buscar prezar por aquilo que faz com que a gente gaste o mínimo de energia. Normalmente a mudança, principalmente quando ela envolve mais pessoas na propriedade, como operador, como muitas vezes um gestor, um gerente, enfim, as pessoas que estão ali envolvidas de certa forma com a operação, se aquilo for muito desgastante, o cara vai segurar, ele não vai querer tomar decisão, tá? Então um detalhe pequeno, mas que impacta aí no fechamento do negócio. A quarta objeção, que está muito conectada com a terceira também, é justamente o cara ter uma necessidade específica e daqui a pouco ele ter receio a não conseguir se adequar, ou a equipe dele, ou todos os envolvidos, né, como a gente vinha falando, não conseguirem se adequar ao uso dessa nova solução, dessa nova tecnologia. O que é importante você entender? Todos nós, como consumidores, temos as nossas próprias crenças, os nossos próprios jeitos de interpretar as coisas, de ver as soluções, e muitas vezes a gente já viveu uma experiência passada que talvez possa ter sido insatisfatória. E daqui a pouco essa experiência insatisfatória vai fazer com que algumas portas se fechem, que a gente tenha dificuldade realmente em viver
coisas novas ou experimentar soluções novas. Então é importante sim você entender na essência os desafios, as dores, os problemas que o seu cliente está enfrentando, para que na hora da sua apresentação de solução você seja extremamente assertivo, ou seja, que você consiga de fato agregar valor e fazer com que o cliente consiga ter a compreensão realmente de como funciona essa solução que você está levando para ele de fato tomar uma decisão positiva. É você entender assim, existem pelo menos 4 diferentes perfis de consumidores, baseado em perfis comportamentais, que podem ter combinações diferentes. Ou seja, uma vez que você entende de pessoas, você começa a entender necessidades pontuais e aí você começa a ser mais assertivo na tua solução. Quando o cliente traz para você uma objeção como essa, né, daqui a pouco ele não se adaptar a uma mudança, não se adaptar a uma tecnologia, é importante que você busque entender o que está fazendo ele pensar dessa forma, o que está embasando, enfim, essa objeção que ele está trazendo aí para você. A quinta objeção que você pode enfrentar é o cliente dizer para você o seguinte: olha, então vamos pensar nisso mais para frente, ou vamos deixar isso para a próxima safra, ou volta daqui um mês, provavelmente você já passou por isso. Você sabe que no nosso dia a dia do agronegócio, a gente está extremamente sujeito a condições climáticas, a, enfim, desafios relacionados à economia, precificação. São possíveis desafios que no dia a dia a gente vai enfrentando. Uma das coisas que, se eu já estou com uma certa predisposição, que eu estou com certo receio a momento econômico, a preço, a, enfim, condição climática, eu vou fazer é retardar uma tomada de decisão, porque normalmente mudanças e tomadas de decisões, elas geram algum tipo de desconforto. Então, quando o cliente busca, ou quando ele está te trazendo, olha, vamos deixar para depois, vamos ver mais para frente, busca também entender o que está fazendo ele acreditar que esse não é o melhor momento para ele fazer essa mudança, essa melhoria, esse novo investimento. Normalmente você vai perceber que existe sim uma aversão a risco, um medo em relação ao momento que ele está vivendo. E aí é lógico, é importante que você consiga fundamentar para ele o porquê que esse seria o momento certo para ele tomar a decisão. Como eu sempre digo, gente, nesse nosso dia a dia de vendas, dentro desse negócio, você precisa saber de uma coisa: vão sempre existir inúmeras barreiras. Nós, no nosso dia a dia, a gente sempre vai se proteger de tomar decisões que podem ser decisões que ao longo do tempo vão trazer algum tipo de prejuízo. Se você tem passado por isso hoje, uma das coisas básicas que você precisa fazer é o quê? É dialogar mais com o seu cliente, é questionar mais o seu cliente, é buscar realmente entender o que ele está tentando dizer com cada uma dessas objeções. Normalmente a primeira barreira não é a barreira real, a objeção que ele está trazendo para você não é a objeção real, existe alguma coisa por trás disso. E aí normalmente é o momento que muitos profissionais acabam desistindo do jogo, muita gente vai ligar para o gerente pedindo mais um desconto, muita gente vai dar prazo para pagar e não é exatamente isso que o seu cliente está passando. Vou dar um exemplo básico para você. No meu dia a dia eu recebo muitos questionamentos de mentorados de outras pessoas através das caixinhas de mentoria gratuita no Instagram. Então, se você não segue o Instagram ainda, vai lá e segue o Instagram também. Tá aí o perfil para você seguir. Mas eu recebo muitas dúvidas relacionadas a isso. Por quê? Porque o cliente me disse que ele não vai comprar agora, porque ele precisa conversar com o sócio, porque ele precisa conversar com a esposa, porque ele precisa conversar com os filhos. Ele me disse que está muito cara a minha solução. Ou seja, cara, se tudo isso está acontecendo, eu garanto para você que existe um grande desafio, uma grande falha no seu processo de abordagem. E tudo isso, gente, a gente resolve através das estratégias de negociação que a gente compartilha semanalmente na comunidade Gigantes do Agro. Então, se você não conhece, aproveita para conhecer a nossa comunidade também. E mais do que isso, se você quer continuar acompanhando esse conteúdo gratuito, se inscreve no canal, ativa o sininho que toda semana você vai receber um conteúdo aqui para te ajudar a aumentar a performance, para te ajudar a vender mais, vender melhor. Então, como eu sempre digo, gente, bora para cima, bora crescer, bora vender e principalmente bora ser gigante.